Estamos começando No Meio da Mídia, programa que fala de comunicação, jornalismo, propaganda, marketing, bastidores, mídia. O que mais que a gente fala, Celinho? Fala um pouquinho da vida dos outros, bastidores. Mal de preferência, né? Aliás, os bastidores tinham que ser mostrados no ar, né? Porque... Não, melhor não. E hoje a responsabilidade nossa está muito grande aqui. Porque eles sim são jornalistas, apresentadores de verdade. Ícones, né, Daniel? Ícones da comunicação, quiçá mundial. Estamos falando dos jornalistas Mônica Cunha e Kelson Venâncio. Olha que alegria. Mas é isso tudo. Eu tô com vergonha, né? Ah, depois a gente... Olha, Eu tô tendo agora. Não, estar do lado de cá, fala a verdade. Que é isso? A responsabilidade é nossa. Muito maior. Muito maior. Olha, Daniel, e outra coisa, a Mônica foi liberada gentilmente pela Globo. Cedida, né? Exatamente. São imagens exclusivas liberadas. Aliás, Valeu, né, Paulo. abraço pro Paulo Eduardo Monteiro e Patrícia Amaral que me liberaram. Olha, presenças internacionais aqui nesse programa, o programa ficando melhor, só não melhora os comentaristas aqui. Opa! Que Como estão eu não no tenho esse meio do negócio de expediente. liberar, já passou minha época mesmo. Eu O tô... Kelson estava passando aqui. Ele tava passando, eles vêm porta. cantar, A gente né? falou, Kelson, vamos Vem cá, vem bater um cá. papo. Quebra o galho. Quem que Gente, vinha que mesmo no meu delícia. lugar? Você não falou? Mas, aliás, vamos até falar um pouquinho disso, da vida de jornalismo, porque eu imagino que rolam umas facilidades. É mais fácil para vocês que, no caso, jornalistas de TV, chegar num lugar, o pessoal já ri, né? Rola até um medo de, não vou tratar mal, né? Aparece na televisão. Vocês sentem que tem uma Sim, diferença? Eu sinto muito isso também, Eu assim, também sinto. sabe? Principalmente depois do Bem Viver, né? Eu chego a algum lugar, eu posso estar sem maquiagem, de rabo de cavalo e roupa de ginástica. É diferente, a pessoa te bate o olho e fala oi, é como se você fosse um amigo de longa data. Passa E já a te tratar recebe melhor. com um sorriso no rosto, sabe? Oi, vem cá, em que eu posso te ajudar? Realmente essa facilidade, Labanca, existe. Ah, agora eu tô entendendo aquelas reportagens que tem a fachada ali no fundo, bonitona, privilégios. Tem uns que esperam até uma contrapartida, Daniel. Eu não vou tratar bem, que pode ter um jabazinho ali. Claro. Opa! A Mônica falou a parte séria, então eu vou brincar um pouquinho. Tem coisas muito engraçadas que acontecem. Eu já contei um antes da gente começar a gravar o programa, né? Como vocês sabem, eu apresentei o MGTV há muito tempo também, como a Mônica também. E até hoje tem gente que me vê e fala assim, Kelson Venâncio, você que apresenta o MGTV, né? Eu falo, né? Não apresento. Eu te vejo todo dia eu te assisto, né? Então, quer dizer, as pessoas acostumaram ainda. Outro dia chegou, na época que eu apresentava lembra disso, mesmo. Eu não lembro dessa Tem muito época. tempo, Mas foi olha- antes do Orley Moreira. Mas quando eu estava apresentando a MGTV, uma vez eu fui numa loja e foi num sábado, eu estava de bermuda, de chinelo e tudo. Aí eu estava lá no meio da loja, passou uma mulher disfarçando, olhando as roupas assim, aí ela olhava pra mim, olhava pra baixo, olhava pra mim. Aí eu falei, o que essa mulher quer, né? Aí de repente ela falou assim, você quer o Kelson Venâncio, né? Eu falei, sou. Ela falou assim, nossa, mas na televisão você é tão mais alto, tão mais magro, né? Eu falei, Isso é pra acabar. Isso é pra já tá acabar. melhor, né? Não, mas jornalista usa bermuda? Usa bermuda, né? Deus, como é que Né, mas essa receptividade das pessoas que encontram com a gente na rua é muito bacana, porque falam, que bom, né? Estou fazendo um trabalho bacana e estou passando também, além do trabalho como jornalista, um bocadinho da pessoa também. Eles Será que é tratam uma a gente amiga? como se fosse da família mesmo, né? Então, tão acostumados. Exatamente. Aí, teve um dia, um senhor foi na minha mesa, eu estava no restaurante, falou assim, você dá licença? Eu olhei, assustei. Ele falou assim, não adianta você me olhar assustado, não, porque todo dia você entra na minha casa sem pedir licença, né? Na hora do almoço, eu estou almoçando, você chega lá sem pedir licença. Então, eu também vou chegar na sua mesa para bater um papo, sabe? Eles tratam a gente como Isso se é muito fossem bom. pessoas conhecidas. Agora, eu sei que televisão também envolve um falso glamour. Por que eu falo de falso glamour? Imagino para vocês que estão na frente da televisão, mais ainda, né? Para a gente que trabalha nos bastidores, na produção, já acontece, às vezes a gente viaja para fazer uma produção pessoal nossa, mas que bacana, vocês viajam muito e não sabe que é a relação danada, né? Não, eu vou fazer 4 meses que eu não tive férias. 4 meses já? 4 meses, que é um Você está absurdo, aprendendo né? estresse absoluto? Síndrome de burnout? Sem contar os feriados. Que né? E aí as pessoas acham, veem porque acham bacana a TV, nossa, gravamos um comercial com artista, que glamour, e vocês que estão na tela. Então eu queria que vocês até contassem casos que mostrassem
às vezes de algo, olha, tal matéria eu tive que enfiar na lama para fazer, ou acordar às 5 horas da manhã, que vocês também acordam cedo. Eles dormem, inclusive. Inclusive a gente tem dormem. uma cobertinha preferida. Qual hora que ela tem, né? Porque É verdade. revista, rádio, TV, jornal. Aí eu não consigo entender qual o tempo só para dormir. Se Não. sobra também, né? Sobra. Rola essa Sobra. visão, né, do glamour. Tem gente, Daniel, que acredita que eu vou só aos sábados trabalhar. E não é isso. É de segunda a sábado e também quando estou de folga sempre pinta uma ideia. Né? Então é muita ralação. A ralação é proporcional ao salário. Ou vou sair de casa já vi um jornalista pobre. Eu até fico pensando bastante assim, porque muita gente escolhe o jornalismo e escolhe às vezes porque quer esse mundo mágico, aparecer. né? Quer aparecer. Essa é a Fátima Bernardes ou Exatamente. Mas é uma Só que não sabe consequência. o que tem por trás da Fátima Bernardes. E é uma consequência, né, Kelson? Você aparecer ali no vídeo é a consequência de um trabalho que É o vem final há do um trabalho, tempo. na verdade. Kelson também lembra de casos que desmistificam esse glamour, Kelson? Cara, é igual a Mônica. Eu tenho que 1970, contar mais ou depois, eu tenho que contar depois de um tombo que eu levei. Tem um Ainda bem que orgulho desse tombo. pra mim você lembrou de algum tombo que eu levei. Eu tenho uns casos engraçados, tem uns casos, como a Mônica falou, a gente acorda, não, o jornalismo não é você chegar e apresentar apenas, não é trabalhar o sábado ou trabalhar só na hora do almoço, como muita gente pensa. Né? A Mônica, como eu e a Mônica já acordamos muito cedo para apresentar Bom Dia Minas, a gente acordava 3h30 da manhã, 4 horas e saía tarde da TV, então tem uma relação. Eu tenho alguns casos interessantes, eu fazia muita matéria pro Globo Rural quando estava lá na TV Integração, e uma vez eu fui fazer uma matéria, sempre era relação, a gente tinha sempre estar no meio de esterco, de vaca, E de chuva, meio e do lama. mato, e lama, aquela poeira, aquela coisa toda. A gente sempre chegava na televisão, na hora de gravar a passagem, por exemplo, tinha que tomar cuidado com os dentes, porque estava tudo cheio de poeira. Essas coisas. E uma vez eu fui fazer uma matéria, acho que foi construir uma usina aqui, se não me engano, em Nova Ponte. E aí tinha um mirante, né, pra gente gravar a passagem. Pra quem não sabe o que é passagem, é quando o repórter aparece na matéria. Eu pensava que era aquele do ônibus que você tirava. Não, tem essa também. E tem também a passagem de roupa, piada entendeu? do dia. Mas não é essa. A passagem é do Vou fazer a jornalismo. passagem, o cara fez a passagem, né? Foi Foi para outro lugar. Nesse caso, quase que eu fui para outro lugar, porque tinha um mirante. E aí o cinegrafista não se contentou em eu ficar dentro da grade de proteção, né? Você podia pular e fazer lá, descendo assim no morro, né? Aí eu falei, tudo bem, vamos lá, né? Pra dar o ângulo direitinho para ele filmar a barragem e tudo, né? E pulei, né? Quer dizer, um risco de vida. Mas nesse caso não foi nem risco de vida, porque eu tô gravando. A passagem é um texto que você tem que decorar muito, né? E era uma coisa bem longa, bem caprichada. E quando eu consegui decorar, eu falei, vamos gravar então. E comecei a gravar. E o texto era muito longo. E de repente, no meio do texto, tinha alguma coisa me incomodando lá embaixo, assim, no meu pé, assim e tal. Socorro. E eu gravando, e eu comecei a suar frio e tremer, e aí mas fui até o final. Quando eu terminei, eu fui olhar, eu estava em cima do formigueiro, daquelas formigas lava-pé. Minha perna estava até preta de tanta formiga me Ele gravou, pelo menos gravou isso. A sorte minha é que ele só ficou, né, o 3x4 plano americano, porque se ele tivesse descido, tava minhas pernas cheias de Sorte, formiga. só azar o nosso, né? Azar do Ó, depois do comercial, a Mônica vai contar do tombo dela. Já voltamos Top como five. no meio da mídia. Era uma vez uma bela mocinha chamada Atenção. Todos queriam conquistá-la. Mas ela tinha um sério problema. Era muito volúvel. Atenção não conseguia se prender a ninguém. Diziam até que ela estava condenada a viver assim, perdida para sempre. Até que um dia... Chamar a atenção é fácil, prender é outra história.
Estamos de volta com No Meio da Mídia, programa que trata da comunicação e hoje recebendo como convidados os jornalistas Mônica Cunha e Kelson Venâncio. No último bloco estávamos falando dos causos que eles têm para contar, alguns inusitados. A Mônica ficou de contar para nós do tombo dela. Mônica, por favor, como é que foi seu tombo? O que vocês não fazem, né? Eu toda de coração aberto falando. Mas é que ela tomou um tombo, não foi uma rasteira, meu Deus. Não, foi um tombão, foi um tombaço. Estava eu e Vazante cobrindo a festa de carro de boi, que é tradição no município, aliás, é muito bonita, sempre em julho que eles sonho fazem. Era uma festa de carro de boi, né? Olha, o arroz de carreteira é ótimo, feito ali na fogueirinha é ótimo, viu, Celinho? E num determinado momento dessa, digamos, dessa romaria de carro de boi, tem uma subida íngreme. E eu decidi ali, queria contar na passagem, o que aquele pessoal fazia para dar conta de subir boiada, subir carro de boi e não ter nenhum acidente. Então eu fiquei no meio de uma trilhazinha dessa subida íngreme, com um barranco, a estrada de baixo, onde também havia ali carro de boi, e firme e forte, vamos, Rafael, vamos gravar, vamos. Comecei a falar, o cavalo que estava do lado ali, eu acho que estranhou o boi, estranhou aquela movimentação toda, falou, o que é isso que está acontecendo aqui? E empinou. E empinou e eu só olhei e só vi a bunda do cavalo. Quando vi aquilo, virei e só senti o esbarrão. Falei, agora fui. Morri em pleno trabalho. Esborrachei por barranco abaixo. Os telegrafistas pelo menos gravou, né? Em vez de ajudar. Ah, que bom. Ele é uma boa a matéria. colega de trabalho escorregando pelo barranco abaixo, cascalho, tudo, né? Tudo foi embora, né? Pele não havia mais. E ele filmando. E aí foi aquela correria, o pessoal super simpático de Vazante, super prestativo, mais do que Rafael. O pessoal veio, me ajudou, mas ficou mais vergonha do que ferimento. Gente, acidentes acontecem, só que uns são perdoáveis, outros não. Imagina cinegrafista de filme pornô. Mais vergonha do que ferimento, e isso foi o comentário na cidade. Você tem no seu arquivo pessoal? A gente podia pegar. Não, eu pedi para apagar. O SEDOC não tem isso. Top 5, né, virar? Mas é bacana, é bacana. Olha, chegaram aqui algumas perguntas pelo Twitter, são centenas de perguntas, milhares de pessoas participando. A gente só resolveu selecionar 2 deles, de todos, né, é muita gente em pouco tempo. Mas antes, mandar um abraço lá pro Hélio, ele organiza a barraquinha lá do Caraíba e falou, eu encontrei com ele lá, falou assim, se alguém assiste esse programa e manda um abraço para mim, Hélio da barraquinha do Caraíba, gente finíssima, e também a Helena da Cultura Inglesa, que, por incrível que pareça, nos vê também. Olha que coisa gratificante. Você tem uma audiência? Já deve ter uns 5. Fantástica. Tem 5 pessoas já, Hélio, entre elas. A Helena, a Mônica. Você também. Eu também. Kelson vai ver esse. Vou ver né? esse, porque... Ó, vamos tentar responder, como o tempo está correndo, vamos tentar responder rapidinho aqui algumas perguntas que chegaram para o Twitter. Vou começar lá debaixo aqui, o Rauseando Rubens, nosso amigo, gostaria de saber por que ainda é fraco e não existe curso. Será? Bom, ele deve estar falando porque é fraco o jornalismo e não existe cursos, graduações para esse mercado aqui em Uberlândia, mas existe graduação. Existe. Acho que é melhor a pergunta de cima. Boa pergunta. Vamos lá, o que eles acham sobre as novas mídias, sobre o jornalismo na web, vlogs, blogs, se valorizou a profissão ou se atrapalhou? Vamos lá, quem responde primeiro? Eu posso dar uma opinião, porque até tem um site também, no caso de cinema, né, na web, mas eu uso muito blog, Facebook, Twitter, Orkut para divulgar o trabalho. Eu acho que essas são ferramentas, eu falo até na redação de jornalismo mesmo, para os estagiários, para os pauteiros, que eu acho que hoje em dia jornalismo não vive mais sem Facebook, sem Twitter, porque esses meios, essas redes sociais se tornaram grandes fontes para nós jornalistas. Então hoje em dia é muito mais fácil para você que está na sua casa, tem uma ideia, passar através do Twitter uma sugestão de pauta para uma redação. Da mesma forma é muito mais fácil também para a gente obter mais fontes, mais informações e ao mesmo tempo também divulgar o trabalho de jornalismo. Você pode também colocar temas de debate, como por exemplo, a Mônica tem o Bem Viver dela lá. Então o tema do sábado que vem, ela já pode começar a tratar desse tema no próprio Twitter. Vocês mesmo aqui, né? Vocês já tinham esse tema e aí vocês colocaram no Twitter para quê? Para que as pessoas participem. Então é uma interatividade muito grande. Agora tem um lado perigoso, né, Mônica? Porque por exemplo, no caso, se basear só no Twitter, não dá. Você tem que procurar. Sabe o que eu acho muito válido? Sabe, eu comecei a me apaixonar pelas redes sociais
E é muito válido, por exemplo, no caso do Bem Viver, além de twittar, né, ou no blog, principalmente, de divulgar os temas da semana, né, eu também recebo muitas sugestões e acabei criando mais do que um laço, digamos assim, fonte jornalista. Cria até laços de amizade também. Agora, eu acho que às vezes é muito arriscado porque as pessoas podem twittar uma informação que ainda não foi apurada. Como e já aí aconteceu. Já aconteceu, eu vivenciei isso. E aí você corre o risco de repente, criar uma situação constrangedora ou uma situação perigosa. Vale demais Twitter, até para isso que o Kelson falou, para você, né, saber de informações antes, mas eu tenho que usar o princípio básico do jornalismo lá atrás, é apurar antes de você divulgar. Não é fofoca. Né? Exatamente. E não fazer estardalhaço. E não fazer estardalhaço também, né? Nem sensacionalismo. Assim. Tá tweetando. Como acontece também. Tem fofoca no Twitter? Nossa, é a rede. Olha, o Bruno enviou algumas perguntas. O jornalismo também segue tendência e caminha cada vez mais para o entretenimento. Por quê? Bom, na minha opinião, acho que o jornalismo é sério. É claro que tem um lado de jornalismo mais que você, através de um programa mais cômico, você consegue fazer um jornalismo sério, né? Com algumas tiradas, como o CQC, por exemplo, tá? É um programa que consegue fazer com que políticos e outras autoridades respondam coisas que, às vezes, no jornalismo sério, você não conseguiria responder. Né? Eles, através da graça, do humor, eles conseguem obter coisas que às vezes, numa outra oportunidade, no jornalismo sério, essas autoridades não respondem. Agora, de uma forma geral, eu acredito, eu sempre tenho falado para os mais novos, os alunos aí que a gente dá aula, que o jornalismo deixou de ser aquela coisa engessada, dura, parada, Robocop na bancada. Começou hoje em Uberlândia mais uma exposição. Não é assim. Para jornalista, tudo melhor. Agora, para publicitário, olha o que reserva. Até a gente estava conversando antes que é muito bom um cenário como este aqui, mas... Cenário, né? Não é um cenário? Mas é um cenário, eu adorei esse. Mas foi desenvolvido numa equipe de cenografia. Altamente. Chama Labanca Cardoso. E Cardoso. É isso. Esse é o nome da empresa que desenvolveu pra gente. Eu acho legal esse tipo de cenário, a coisa mais à vontade. A gente estava conversando isso, né? Sobre a simplicidade no jornalismo. Então, o jornalismo de entretenimento realmente tá melhor. Até o jornalismo sério deixou de ser tão sério. A Mônica no Bem Viver começou com um cenário mais sério. Era mais engessadinho, exatamente. Né? E isso tem se transformado ao longo dos anos. Eu prefiro assim. A pessoa gosta de se sentir em casa. Até quando fica mais com menos vergonha. Sabe o que eu acho assim? Esse caminho por entretenimento, é claro que a gente não pode perder a seriedade da informação, de forma nenhuma. Mas eu acho que é uma forma, o jornalismo caminha para ficar cada vez mais perto de quem está do outro lado, que está cada vez mais exigente, entendeu? Então ele caminha para isso, assim, nós precisamos caminhar para essa conversa próxima, para estar mais perto e para levar aquilo que realmente vai fazer diferença na vida da pessoa. Eu posso dizer pelo Bem Viver, sabe, assim, as pessoas se sentem sentadas comigo ali todo sábado no sofá, sabe? E o que eu percebo das pessoas por mais que a gente às vezes fale de doença, de coisa mais pesada, mas eu acho que de uma forma mais leve, talvez seja isso o norte do jornalismo, transformar tudo aquilo que tem deixado a gente assim meio descrente, eu diria, de uma forma mais leve, mais leve. A próxima pergunta aqui do Twitter vai ficar depois do intervalo, a gente já volta no meio da mídia. Um dia a gente vai mostrar aqui no meio da mídia a nossa claquete, né? Assim,
Temos Porque é um dia, paquetes, mostra tudo. agora. Vamos chamar a mostrar, moça né? que marca o tempo ali agora, que nós temos evoluiu o programa. Temos. Mostra, por favor, Eduarda. Linda. Né? Cadê o Eduarda cronômetro? Family mostrando o nosso cronômetro. Ah, o Olha, cronômetro é moderno. Moderno, né? Bem Tem, moderno. assim, tem uns displays, né, que daqui em cima a Mônica tá olhando, mas a gente não Cadê? consegue Onde? mostrar Ah, agora Não dá pra pra falar que tem. enxergar. com retorno e tudo mais. Os 2 anos Mas de programa, hoje, só complementando, 2 anos de programa que nós vamos completar, nós tivemos um patrocinador e uns 4 ou 5 saiu, né? processos, né, Daniel? Também. O patrocinador média é aí pra pagar tá. os processos. Olha, como vocês viram, perceberam, nós estamos aqui hoje com os jornalistas Mônica Cunha e Kelson Venâncio, falando sobre TV, jornalismo, bastidores. Aí nós vamos ter que fazer agora meio para e bola, uma coisa rapidinha para a gente conseguir sintetizar nos poucos minutos que nos restam. O Bruno Figueiredo tinha mandado algumas perguntas. Várias, né? Várias, Ele né? não trabalha, inclusive, Daniel, E só sabe no pergunta. Twitter. Aí ele Que colocou mandou o de seguinte pergunta. no Twitter. Pautas iguais em vários canais, em todos os jornais, isso é falta de criatividade, alinhamento, ou ainda pôs que ou é tudo farinha do mesmo saco? Como assim, Bruno? O que vocês acham? Eu acho Ah, assim. tudo farinha, mas não do mesmo saco. Eu acho, na verdade, assim, tem assunto que não tem jeito, entendeu? Tem assunto que vai estar no jornal A, jornal B, jornal C, e essa pauta vai ser comum a todas. Agora, tem é o a desafio, notícia, é a notícia, né? Agora, outras pautas têm um olhar especial do repórter, do Muda a produtor, abordagem, né? um novo tipo de abordagem. Aí é que está o desafio para você, inclusive, fisgar essa pessoa que é o fazer Mas não é telespectador. mais fácil, como muitos fazem, que é os copiar e colar. Não, olha, É fácil, mas não pode. mas eu acho que isso é aí preguiça de vem o- pensar. sabe disso, né? Tem gente que não sabe. Tem gente Aliás, que não sabe falta disso. criatividade nesse ponto. A Mônica tá certa quando a pessoa, às vezes, saiu no Bem Viver um assunto assim assado. Quer fazer igual? Então faça com algo com enfoque diferente, porque afinal de contas, um assunto ele pode render vários outros sub-assuntos. Exatamente. Mas pelo menos cria. Aí que entra o lado da criatividade, Tem né? que trabalhar a criatividade todo dia, aí é um desafio, gente. Mas é bom até. Olha, a gente no primeiro bloco, principalmente, a gente falou muito dos bastidores, né? Aí tem uma pergunta aqui que muita gente, sei que tem curiosidade. Muitas pessoas gostam de TV e de jornalismo quando se erra, né? Dá a impressão, eu já apresentei programa de rádio também, eu achava engraçado que o pessoal comentava mais que tinha ouvido o programa no dia que a música entrava errado, no dia que saía do ar ou apertava a mesa Cantar a errada. palavra errada nos caracteres embaixo, né, Daniel? No nosso caso, quando a gente escreve, o dia que Aliás, a eu tô gente doida pra escreveu ver. um caractere errado aqui, chegou um monte de e-mail para contar. E vocês, contem para nós casos, principalmente no jornalismo ao vivo, que não era para ter sido bem daquele jeito, mas acabou acontecendo. Tava gravando? Nossa, Acontece muito, tem assim. muita história assim. Tem hora que o telespectador nem repara, Nem né? A repara. gente Olha, teve uma vez, eu apresentava o jornal com a Renata Neiva, vou ter que contar essa história. Eu apresentava o jornal com a Renata Neiva, nós passamos por uma situação assim que quase nos custou a carreira, assim, vou dizer. Um entrevistado, não vou dizer o nome, em qual momento, mas ela, se estiver assistindo, ela vai se lembrar. Nós duas ali, num momento muito sério, e esse entrevistado teve uma atitude que era de provocar, assim, digamos assim, risos mesmo, sabe? Era de desconcertar a situação. Aquilo, nós tivemos que pensar em tragédias para não cair na risada na bancada Nem atitude e não pode termos a contar, nossa assim. carreira Não é interrompida ali. Não. Aconteceu mais ou menos a mesma coisa, só que a gente estava na bancada do MGTV e a gente ia chamar um repórter que estava ao vivo na praça, se não me engano, na Praça do Vilela, que ia entrevistar uma pessoa de teatro famosa, não sei o quê. E a gente não via, né, do sinal e tudo. Na hora que a gente chamou, vamos ao vivo com o repórter fulano de Você tal, que olhou? tá com a dona lá, não sei o quê. E aí apareceu a mulher tinha um cabelo desse tamanho, o cabelo dela era de várias cores. Nossa. Né? E é realmente famosa no mundo teatro. Pode contar quem é ou não? Mas parecia. Praticamente. Eu não lembro quem que era. Era tão famosa que eu não lembro. É muito Mas famosa. aí eu sei que a roupa toda doida, sabe? Com sapatão, aquela coisa mais Artista é tudo esquisita, assim, né? E aí eu comecei a rir também nesse sentido. E também comecei a rir uma vez que a gente chamou o repórter, meu grande amigo Maurício Fabiano, né? Tava fazendo ao vivo e era só ele falando, não tinha entrevistado. Ele ia dar uma notícia, só ele falando. E uma abelhinha começou a rondar o rosto dele, assim, de repente Nossa. posou aqui
E ele continuou conversando, e aí de repente essa abelha entrou dentro da boca dele. Você lembra dessa história? Mas ele foi muito bem, porque ele não parou de falar e ele só foi devagarzinho, tirou. E continuou falando, quer dizer, segurou a onda. E vamos falar agora de matérias que talvez vocês tenham sido escalados. Nossa, mas essa matéria, qual matéria que vocês menos gostaram que foram escalados? Fora no meio da mídia. Aí o Paulo lá assistindo. Passa segunda-feira no DP. Bom, eu, assim, não teve uma matéria que eu não queria fazer, mas tiveram matérias que a gente não queria fazer pelo fato da notícia ser triste, né? Como, por exemplo, eu fiz um acidente que teve de madrugada num ônibus com um punhado de gente vinha de São Paulo e a gente passou por uma situação muito complicada, que tinha muitos corpos e tal. Fui fazer uma vez uma rebelião, que foi assim que eu entrei na televisão. Você também a gente tinha saído da Paranaíba e tinha ido pra integração, mesmo. Não sei se você na lembra. mesma época. Eles jogavam futebol com cabeças de preso, foi horrível. Então É mais uma diferença para publicitário. A gente tem que selecionar qual não é desagradável. É porque a gente não tem... você é escalado e você vai, entendeu? Eu já fiz... E na hora a gente nem presta atenção nisso, depois tá no você clima, pensa depois assim, que passa que a gente... E a responsabilidade te exige isso, né? E o compromisso te exige isso também. Tem que ser rápido agora para responder a última pergunta que a Eduarda mandou pro Twitter. Vamos ler o Twitter. Eduarda está aqui no estúdio, mostrem ela de novo. Eduardo, o que você ia perguntar mesmo, Eduardo? Não é porque não tem audiência, a gente tem que recorrer ao estúdio. Não, essa é mais pessoal. Eu queria saber de vocês como que foi o começo da carreira de vocês na TV. Ó, Começou, vou reproduzir. É porque como o pessoal não deve estar ouvindo por causa do áudio, tá aqui, vou reproduzir. Ela perguntou como é que eles viraram apresentadores. Vocês vão ter agora o desafio de tentar responder resumir. rapidamente. 2 segundos, cara. Na minha vida foi por acaso. Eu comecei no rádio. E certa vez, na FM Paranaíba, um jornalista chamado Urbano Lúcio, irmão de Chico Lúcio, me viu e disse assim, você já fez televisão? Eu, no auge dos meus 17, 18 anos. Falei, não, nunca fiz e acho que não tenho a menor condição para isso. Ele faça um teste. Fiz um teste, ele gostou, menina de tudo, mas assim, ele viu algum potencial naquela menina ali, né? E aí eu comecei a apresentar um programa chamado Terra da Gente, da ABC Propaganda. E foi ali o meu começo, aí veio o MGTV primeira edição e hoje estou aí com o Bem Viver, que é a minha cereja do Sunday. Bom, eu também mais ou menos parecido, eu trabalhava em rádio, eu amo rádio, né? Rádio é a melhor escola que tem para um jornalista. E aí também, da mesma forma, uma pessoa lá na TV Integração me chamou para fazer um teste. E eu fiz, eles gostaram, só que como eu estudava na época os sindicatos proibiam uma pessoa que ainda estava estudando para apresentar um jornal. Aí acabou que na época a Band, que era Paranaíba, que hoje é Record, me convidou para ir lá. Trabalhei 2 anos, teve uma época que já trabalhava com a Mônica na Paranaíba, a Mônica, Renato Peters, Renata Soares, então fizemos uma... E depois eu fui para a Globo, fiquei lá acho que 11 anos na Globo. Entrei com 19 anos e saí com 32. Aí vem a piada do Celinho, isso já tem uns 20 anos. Já tem uns... Não, 20 é pouco, na verdade. Na época eu tinha um pouco mais de cabelo. Gente, agradecer muito a participação de vocês. Acabou. Vamos gravar mais outro para semana que vem? Opa, olha... Além de assistirem, os primeiros convidados que gostaram de vir no programa. Em 2 anos, amigo. Em 2 anos, olha. Quanta gente vai receber mesmo? Você falou que passa ali depois do caixa. E na próxima semana, no próximo programa, voltaremos com novos convidados, falando um pouco mais sobre comunicação aqui no meio da mídia. É engraçado que você fala sério, né? Você fala sério no final. Eu sou sério. Não parece, mas acabou o programa, né? Acabou.